Senhor, irmãos. Queria que você abrisse a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Grande é o nosso privilégio. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 até o 16. Senhor, nós vamos olhar, Senhor, para a Tua palavra e suplicamos a Tua ajuda e o Teu socorro nessa hora. Que o Senhor traga para o nosso coração a Tua luz, Senhor, a Tua revelação, o Teu entendimento. Que o Senhor faça cada um de nós que está aqui ouvir a Sua voz, Senhor. É a nossa oração nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com a fé e o amor que é Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Deixa eu deixar essa mesa aqui, eu esqueci. A perna cansar muito, eu sento, tá bom? Lendo esse texto durante essa semana, o Senhor ministrou no meu coração, por onde eu quero começar. Esse versículo 15 da primeira carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo fala que dos pecadores que Jesus veio, para salvar, ele se considerava o principal. Nós vamos encontrar Paulo várias vezes, se referindo a ele como um pecador. Me parece que quanto mais ele conhecia o Senhor, mais certeza, clareza ele tinha disso. E ele terminou a sua vida, que ele já estava bem idoso, vendo a si mesmo, na sua própria condição, de o maior dos pecadores. Nós temos ouvido, no domingo passado, ouvimos bastante, a respeito da triste condição do pecador. Como a palavra de Deus escreve e apresenta a situação dramática do pecador. E eu não sei por que razão, mas há uma tendência em nós, posso estar errado, mas às vezes o sentimento que eu tenho, na medida em que o tempo passa, parece que nós vamos, como filhos de Deus, perdendo a consciência, aquela consciência clara e viva de que somos pecadores. Sim, pecadores remidos, colocados debaixo do sangue de Jesus, nós vamos ver isso depois,
mas nunca perdemos o nosso posto de pecador. E isso, irmãos, é de grande valor, para que o nosso coração nunca se esqueça do que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Que jamais nos esqueçamos de que o Senhor Jesus salvou pecadores. E se formos honestos diante do Senhor e permitirmos que o Espírito de Deus traga luz para o nosso coração, nunca poderemos dizer algo diferente do que Paulo disse aqui. Ou seja, somos o maior dos pecadores. Cada um de nós não tem como escapar disso. E permitimos que o Senhor nos ajude a chegarmos nessa conclusão. Eu sou o maior dos pecadores. Mas há algo tremendo nisso. Como pode alguém que se encontra numa condição tão terrível ter sido alcançado por esta tão grande salvação? Isto só pode ser um feito, uma obra de um Deus maravilhoso, cheio de graça, de misericórdia, de bondade, de compaixão. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Mas para trazer a nossa lembrança, mais uma vez, eu queria ler pelo menos 2 textos que falam um pouco do que é ser um pecador. Como que a palavra de Deus define um pecador. Em Efésios capítulo 2, se você voltar um pouquinho aí, pelo Espírito, Paulo disse assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O pecador é alguém que está morto em seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. É alguém que segue o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, alguém que segue o diabo. Segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, idem, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo descreve aqui o pecador como alguém que segue o curso deste mundo, alguém que é conduzido pelo próprio diabo, alguém que vive para satisfazer os desejos da sua carne, e alguém que se encontra numa situação dramática, pois ele é descrito aqui como um filho da ira, alguém que um dia receberá a sua herança, e a sua herança não será outra, senão a ira de Deus, aquela que irá se manifestar no último dia. Ira que a palavra de Deus descreve de forma terrível, terrível. No capítulo 3 de Romanos, mais um pouquinho deste pecador. Versículo 9: que se
conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, ou seja, todos somos pecadores, na condição de filhos de Adão. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mas esse texto fala: quem é o pecador? O pecador é esse aí, que não é capaz de buscar a Deus, que não é capaz de buscar o bem, que não conhece a justiça, que tem a sua boca cheia de maldição, a sua língua cheia de veneno, que tem os seus pés velozes para derramar sangue. E se percorremos as Escrituras, nós vamos ver ela de muitas formas e de muitas maneiras, descrevendo o pecador e o seu fim dramático, a sua tragédia. A sua destruição. O próprio Senhor Jesus, falando com os judeus, ele disse que eles eram filhos do diabo, na condição de incrédulos e de pecadores. Irmão, nós não podemos sequer imaginar a tragédia disso. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que esse pecador, ele não sabe fazer outra coisa senão obras malignas. Os seus frutos da terra são frutos horríveis, que não podem permanecer diante do Senhor. Eles serão julgados, eles serão reprovados, e eles trarão consequências, não só para a vida do pecador aqui nesse mundo, mas sobretudo consequências para a eternidade. Pois a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. E que Deus julgará a todos. Cada um será levado à presença de Deus e terá que dar conta daquilo que fez, daquilo que praticou, das suas obras nesta vida. Sendo assim, irmãos, a condição do pecador, ela é horrível. Porque aonde ele irá se esconder? Para onde ele poderá fugir? Pois ele é uma criatura. Se ele pertence a um Criador santo, que um dia julgará a todos, segundo a sua própria justiça e santidade, aonde irá se esconder o pecador? Às vezes o pecador aqui na terra, ele tenta se esconder de Deus.
Ele chega a considerar que Deus não existe. Ele tenta se vestir com alguma coisa que ele realiza com as suas mãos, achando que aquilo será suficiente para livrá-lo da face do Todo-Poderoso, que um dia terá que encarar. Mas a grande pergunta permanece: aonde o pecador irá se esconder? Pois ele não tem como fugir, sair da presença do Todo-Poderoso. Ele não tem como dar cabo ou desaparecer com a sua vida, com a sua existência. Um dia ele terá que comparecer diante do Senhor. E amados, essa é a condição de todo homem. Porque todos pecaram, não há um justo sequer. Paulo tinha plena consciência disso. Mas ele então vai dizer que o Senhor Deus, na sua graça e misericórdia, alcançou a vida dele como pecador e realizou uma grande salvação. Se mostrando assim longânimo e cheio de misericórdia. E se nós estamos aqui reunidos, é também porque o Senhor tem feito essa obra na nossa vida. É verdade, irmãos? E é bom que a gente não se esqueça disso nunca. Nunca. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 3, eu queria que você abrisse comigo, Romanos 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador dos que têm fé em Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor, que amou Paulo e que tem amado a todos nós, colocou aqui a nossa vida debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Paulo está se lembrando do dia da propiciação, lá no regime da lei, quando o sangue daquele animal era derramado
e levaram até o Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, e ali era oferecido em sacrifício diante do Senhor, para cobrir o pecado do povo de Israel. E assim Israel pudesse ter comunhão com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que foi desta maneira que o Senhor Deus trouxe para perto dele, ou para ter comunhão com ele, pecadores, que a princípio estavam destinados à ira eterna. Irmãos, se nós temos tido esperança, é porque o Senhor nos escondeu no sangue do seu Filho. Em que nós podemos confiar? Para onde nós poderemos ir em nós mesmos? Quais os recursos e as possibilidades que nós temos se somos pecadores? Se não o sangue do Cordeiro de Deus. E graças a Deus por isso. Paulo, quando ele escreve a Tito, queria que você fosse um pouquinho para frente aí, depois de Timóteo, ele vai falar de uma maneira tão profunda. Tito 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-los para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E no capítulo 3, do versículo 4 ao 7, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mas que coisa maravilhosa que o Senhor fez por nós. Que coisa maravilhosa. Esse texto, capítulo 2 de Tito, Paulo disse que o Senhor purificou para si mesmo um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Na semana eu estava meditando também nesse texto, e o Senhor ministrou muito no meu coração nesse versículo. A nossa condição era terrível.
Porque terrível é a situação do pecador. Não há esperança para ele. Ele é alguém que foi banido da face de Deus. Mas o Senhor, na sua graça, veio ao encontro, veio buscar esse pecador. E ele veio como Cordeiro de Deus. Ele veio e ele providenciou cobertura. Ele providenciou um sacrifício que, posto sobre o pecador, o torna aceitável diante de Deus. Ele providenciou um sacrifício que, posto sobre o pecador, o torna participante da justiça de Deus. E nesse texto de Tito, Paulo diz que o pecador colocado sob o sangue do Cordeiro de Deus o torna agradável ao próprio Deus. Vocês se lembram, irmãos, que lá no Éden, quando o homem caiu, a primeira providência que o Senhor tomou, depois daquelas considerações iniciais, foi expulsar o homem da sua presença. O homem não era mais agradável aos seus olhos. Agora ele era pecador. E se o homem terminar a sua vida fora deste sangue de Jesus, ou sem essa provisão que o sangue do Cordeiro lhe concede, ele será banido eternamente da face do Todo-Poderoso. Porque o Criador do céu e da terra é santo. Mas o Senhor veio na sua misericórdia e graça e providenciou uma maneira de tornar este homem abominável, agradável aos seus próprios olhos, agradável ao seu coração. Irmãos, que coisa tremenda! Como pode o meu Deus tomar a minha vida, o pior dos pecadores, e fazer com que eu me torne agradável a si mesmo? Nunca eu seria capaz de fazer isso. Se dependesse de mim, estaria perdido para sempre. Paulo está dizendo aqui em Timóteo, essa grande verdade, que se dependesse dele, ele estaria perdido para sempre. Ele está dizendo isso aqui, meu irmão Tito, se dependesse de nós, estaríamos perdidos para sempre. Mas o Senhor veio e nos fez agradáveis a si mesmo, no amado, no Cordeiro de Deus, no sangue da expiação, no Redentor. O Senhor fez algo tão grande que nos tornou agradáveis aos seus olhos. Que segurança, querido. Bem-aventurado o homem que conhece isso. Bem-aventurado o homem que conhece isso. E Paulo também disse a Tito que ele fez de nós participantes da sua herança ou seus herdeiros. Ele tomou
a nossa vida, que a palavra chama de filhos do diabo, incapazes de fazer qualquer coisa boa, de produzir qualquer fruto para Deus, de responder com qualquer verdade, com qualquer justiça. E Ele tem tornado a nossa vida capaz de participar da sua natureza, seus herdeiros. Como o profeta Isaías declarou, ele verá a sua descendência. Agora ele é nosso Pai. Agora nós somos filhos de Deus. Mas pecadores, não se esqueça disso. Você não fez isso. Te foi dado. Te foi concedido por graça. Te foi entregue por aquele que amou a sua alma, ao ponto de entregar a sua vida por ela. Você não entrou com nada, eu não entrei com nada. Estávamos perdidos, sem Deus. Por nossa conta, amados, qual seria o nosso fim? Aonde estaríamos na eternidade? Como seria o dia da nossa morte? O dia em que o Senhor pedir a nossa alma, aonde estaria a nossa esperança? Você já parou para pensar o horror do que é chegar neste dia e não ter sobre si o sangue do Cordeiro e poder confiar no sacrifício do Filho de Deus? E o que é a situação de milhares e milhões de homens que estão por toda a terra, que não conhecem o Senhor, mas você conhece. E conhece porque Ele te buscou, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te quis, Ele te amou. Porque Ele é misericordioso e longânimo. Completamente longânimo. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo entendeu que, tendo recebido tão grande salvação do Senhor, o Senhor colocou a vida dele para ser um modelo, um vaso que demonstrava a sua completa misericórdia. Um vaso que evidenciasse a sua completa longanimidade. Mas como o Senhor quer nos conduzir por esse caminho? Fazer de cada um de nós um vaso que testemunhe nessa terra o quanto o Senhor é misericordioso.
alguém que seja um outdoor neste mundo, que fale o tempo todo que fomos atingidos e alcançados pela misericórdia do Senhor. Isso é muito profundo. Uma vida de gratidão, de temor, de adoração, de consagração e de tantas outras respostas serão necessárias e suficientes em cada um de nós para demonstrar que de fato entendemos que somos frutos da misericórdia do Senhor. Pois sabemos de onde fomos tirados. Sabemos qual é a nossa condição sem o Senhor. Uma vida de quebrantamento e temor. Com certeza, isso era muito abundante na vida de Paulo. Pois o Senhor fez dele um testemunho da sua misericórdia, da sua graça. Vamos à igreja como povo de Deus, como casa de Deus, como assembleia do Senhor. Ela precisa ser, porque ela é um vaso de misericórdia na terra. Um lugar onde a misericórdia de Deus é conhecida, é respirada todos os dias, onde a misericórdia do Senhor é a experiência diária de cada um dos seus membros. Aqueles que estão de fora precisam olhar para a igreja do Senhor e ser capaz de ver ali a misericórdia do Senhor fez e continua fazendo uma obra. Pois somos frutos dessa misericórdia. Louvado, seja o nome do Senhor por isto. Se nós, eu quero ler ainda mais um texto, olharmos para Efésios, queria que você voltasse lá comigo, capítulo 2. A partir do versículo 4. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Novamente o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso. Podemos, como casa de Deus, e também como filhos de Deus, sermos um testemunho, vaso de testemunho na terra, que fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Pois éramos e somos em nós mesmos pecadores, mas que fomos cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, daquele que derramou a sua vida no Calvário para nos redimir. O Espírito de Deus deseja muito nos conduzir nesse mundo dessa forma, e mostrar a nossa vida para os demais homens, para que a misericórdia do Senhor, seja evidenciada. Não sei se vocês notaram, no último versículo desse texto de Efésios que nós lemos, Paulo falou que nós somos uma feitura de Deus. Não é isso que está aí? Feitura de Deus em Cristo Jesus. Somos uma obra de Deus. Somos frutos do penoso trabalho do nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. E o desejo do coração do Senhor é que estes frutos sejam muitos, sejam abundantes, pois a sua obra é poderosa para alcançar todos os homens e dar a este terrível pecador um fim maravilhoso na sua presença. Que o nosso coração seja grato, porque o Senhor está fazendo isso conosco. E o texto também fala que nós fomos destinados às boas obras, que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Como pecador, o nosso caminho era terrível. Não havia esperança para nós. Como pecador, a nossa boca, ela está cheia de maldição. A nossa língua está cheia de veneno. Os nossos pés são velozes para derramar sangue. Como pecador, nós não conhecemos o caminho da paz. Como pecador, nós não conhecemos o bem. Como pecador, as nossas obras são malignas. Os nossos frutos são abomináveis diante dos olhos do Senhor. Nada pode ser encontrado em nós que agrade o nosso Deus. Mas o Senhor não só usou dessa grande misericórdia para com a nossa vida, nos colocando debaixo do sangue de seu Filho, e nos trazendo para a comunhão, e fazendo de nós seu povo, fazendo de nós agradáveis a si mesmo, naquela obra que Ele mesmo realizou. Mas Ele foi para além disso.
Ele preparou uma maneira de obras, agora santas e agradáveis aos seus olhos, também sejam encontradas na nossa vida. Como pode, querido, alguém maligno frutificar ou ter um caminho no qual o Senhor tem prazer? Pode sim, porque esse Deus maravilhoso que Paulo está dando testemunho, que se manifestou em carne para salvar os pecadores, e ele diz deles: eu sou maior, fez uma obra suficiente para me transformar e me abençoar de tal forma que eu seja capaz de frutificar para Deus e segundo Deus. Ele nos ressuscitou em Cristo, tirando a nossa vida da morte, do poder do diabo, das trevas, e nos ressuscitou em Cristo, compartilhando conosco da sua vida, derramando sobre nós o seu Espírito, fazendo de nós sua morada, sua habitação, e fez manifestar em nós o Espírito de vida, o Espírito de Cristo, de tal forma que o próprio Senhor está sendo formado em nós. Então, podemos frutificar para Deus. O Senhor, na sua fidelidade, prometeu que um dia removeria do pecador o seu coração de pedra e lhe daria um coração de carne. O Senhor prometeu que um dia não mais escreveria a sua lei na pedra, mas sim Ele escreveria a sua lei no coração do homem, nas entranhas do homem, e daria condições ao homem de andar na sua lei, ou frutificar, ou viver de um modo agradável aos seus olhos. Um pecador, um perdido, um desviado, um morto, um seco, vale de osso seco, mas nele foi soprado o Espírito de vida, o Espírito do Deus vivente, o Espírito do Senhor que ressuscitou dentre os mortos. A vida do próprio Deus se manifestou naquilo que estava morto, e aquilo que estava morto reviveu. E pelo poder do Altíssimo há de frutificar na sua glória, porque aquele que está operando pode fazer isso. E a nossa vida não será seca e estéril e sem fruto do Senhor. Pelo contrário, seremos uma videira frutífera para o nosso Deus. Porque aquele que salva o pecador, o maior dos pecadores, está fazendo isso, amados. Ele está fazendo. Porque Ele é Deus.
Vamos dar graças ao Senhor. Vamos amar o nosso Deus. Vamos nos alegrar com a sua salvação. Vamos amar a sua face. Não podemos nos esquecer que somos pecadores. Mas remidos. Temos um Salvador. Amemos o nosso Senhor. Vamos receber a sua obra, a sua palavra na nossa vida. Porque não fizemos nada para merecer isso. Ele veio até nós como o pastor das nossas almas. Paulo vai dizer que ele era um homem que vivia não sem lei, mas que a lei dele era Cristo. A lei que agrada o coração de Deus, ou as obras que foram preparadas de antemão para que andássemos nelas, é o próprio Cristo. As obras de Deus para os homens, as obras de Deus para os seus filhos, elas não se manifestaram até que o Senhor Jesus se manifestou. Pois é em Cristo que o Senhor tem todo o seu prazer. E esta lei viva, ou este viver de justiça, que é o próprio Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, veio habitar em nós pecadores, mas cobertos pelo sangue do Cordeiro. Quem te livraria, amado, das garras do pecado? Quem quebraria o jugo do pecado na sua vida? Quem quebraria o jugo do pecado na minha vida? Quem romperia os grilhões da morte? Só um que faz isso. O Filho de Deus. E Ele nos fez participantes do seu triunfo. Na casa de Deus deve haver um cântico continuado de ações de graças. Grande é a nossa salvação. Paulo, quando ele toca nesses assuntos, ali em Efésios, último texto que eu vou ler, ele fala assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora nos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Daquela condição e posição de caídos, expulsos da presença do nosso Deus, fomos feitos seu santuário e também seu testemunho
não só aqui na terra, mas em toda a criação. Deus quer expor, e Ele fará isso, a nossa vida, como igreja, como seu povo, como a sua plena demonstração de sabedoria, de glória e de propósito eterno que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. Um pecador que recebeu tamanha salvação, deve se alegrar muito, se regozijar muito e amar muito o seu Senhor. Amém?